Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. É uma organização não governamental que faz parte de uma rede internacional constituída por 15 delegações com mais de 400 projetos em todo o mundo. Em Portugal presta cuidados gratuitos de saúde às populações mais vulneráveis. Vamos conhecer a médicos do mundo na segunda parte deste programa. Mas começamos este Saúde em Dia a falar de marcha, intraversão e fasciite plantar, duas patologias dos pés ainda desconhecidas. Eu comigo em estúdio já tenho a doutora Fátima Carvalho, podologista. Doutora Fátima, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Dia. Olá, obrigada eu pelo vosso convite. Vamos falar um bocadinho destas patologias. Para percebermos o que é a fasciite plantar, temos primeiro de explicar o que é a fáscia plantar. Estou certa? Exatamente. A fáscia plantar é... Eu costumo explicar aos meus pacientes que é uma espécie de tendão. Não é um tendão, é algo parecido com um tendão que vai, insere-se ali na zona do calcâneo até à base do primeiro metatarsiano. O primeiro metatarsiano é exatamente o dedo, o osso que se encontra atrás do dedo. O que é que acontece? Essa fáscia, assemelhando a um tendão, se ficar muito tensa, passa a inflamar, e daí o nome fasciite. Ou seja, acaba por ser uma inflamação da fáscia plantar. Essa inflamação pode decorrer devido a vários fatores. Obesidade, o tipo de calçado que as pessoas utilizam. Há aqui alguns fatores de risco. Há, nomeadamente o tipo de calçado, fatores externos e internos. Os externos têm a ver com o tipo de calçado, com as atividades desportivas que praticam. Muitas vezes não procuram um podologista para perceber qual o tipo de pé que têm e para perceber também qual o tipo de ténis que devem comprar, adequado ao seu tipo de pé. A obesidade, o excesso de peso que não favorece porque aumenta a sobrecarga a nível plantar, e depois temos outros fatores internos, já característicos da própria pessoa, quer seja o posicionamento de todo o membro inferior, fatores biomecânicos, e o próprio pé, sendo um pé cavo, um pé plano, alterações de antepé, um antepé aduzido ou abduzido, portanto, tudo alterações do próprio pé que possam levar também à própria inflamação da fáscia. E quais são os sintomas, doutora Fátima? Por norma, é quase sempre, as pessoas queixam-se sempre que de manhã têm muita dormência, dizem que querem colocar o pé no chão e não conseguem, a dor é excessiva, e só com o caminhar, ao longo do dia, é que a dor vai atenuando. Quando nos chegam à consulta, quase sempre já estão a fazer anti-inflamatórios não esteroides, mas parte sempre pelo princípio de rigidez matinal. Formigueiro também? Formigueiro, sim, muito formigueiro. Porque lá está, a fáscia, como está inflamada, faz a pressão sobre as terminações nervosas e daí esse formigueiro que as pessoas sentem. E também dificuldades ao caminhar? Dificuldade ao caminhar porque estamos a falar da fáscia que no pé vem desde o calcâneo, desde a base do calcâneo até à base do primeiro metatarsiano, portanto é toda a planta do pé. Daí que com o caminhar a sobrecarga vai fazer com que a pessoa sinta maior desconforto. Uhum. E o que é que as pessoas devem fazer nesses casos? Porque estes sintomas têm de ser experienciados ao longo de um certo período de tempo para dizermos que estamos perante esta situação. Sim, quase sempre as pessoas começam por queixar-se, dói-me um pé, começou a doer o pé, mas isto não vai ser nada, tomam anti-inflamatório e, entretanto, pode ser que passe. O que acontece é que não passa. Aquilo que devem fazer os pacientes tendo uma dor na planta do pé, que pode não ser fasciite plantar, não é? Pode ser pode ser até um neuroma de Morton, uma osteonecrose de Freiberg, outra patologia, ou até um primeiro raio plantar flexionado. Pronto, mas sendo uma dor na planta do pé ou no pé, devem consultar um podologista. Aquilo que o podologista vai fazer é uma exploração global do pé e de todo o membro inferior. E no pé vamos ver as características todas físicas, através da palpação.
e da biomecânica do próprio pé, conseguimos perceber se existe uma fasciite ou não. Existindo uma fasciite, existem vários tratamentos, um deles é a laser terapia, que é a aplicação de laser que é anti-inflamatório e analgésico. Um outro tipo de tratamento é o tratamento ortopedológico. O tratamento ortopedológico consiste exatamente em quê? Na aplicação de uma espécie de palmilhas personalizadas, eu costumo dizer que são ortóteses plantares, que são palmilhas personalizadas, feitas especificamente para o paciente, de acordo com a exploração biomecânica, muscular e articular de todo aquele pé. Dos dois pés, claro. Estamos sempre a falar bilateralmente. Apesar de ter dor num pé, ser unilateral, o exame é sempre feito bilateralmente, sim, e as ortóteses plantares são sempre colocadas em ambos os pés. Pode ser diferente de um pé em relação ao outro, mas são sempre colocadas em ambos os pés. E o tratamento, inicialmente, começa-se sempre pela laser terapia e pelo tratamento ortopedológico. Em 90% dos casos, 90 e tal por cento, resolve a situação. Não resolvendo, recorre-se à cirurgia. E já vamos falar desses casos. Eu convido-a a ouvir alguns testemunhos, porque o S+ esteve na Clínica do Pé para conhecer 2 testemunhos de 2 utentes da podologista Fátima Carvalho. Simão, conte-nos então como é que tudo começou. A minha filha, Margarida, quando tinha cerca de 5, 6 anos, começamos a verificar que ela tinha um andar que os tornozelos estavam ligeiramente para dentro. Aquilo não passou, tivemos que procurar ajuda, verificámos que tínhamos que procurar um podologista, tivemos boas indicações e referências aqui da doutora Fátima, viemos aqui à primeira consulta mais ou menos há um ano, foi em outubro do ano passado, em que a doutora Fátima, depois de ver a minha filha, disse que tinha que fazer umas palmilhas próprias, em que ia ajudar muito no problema dela. E, passado um ano, hoje estamos aqui por acaso porque elas sofreram um ajuste por parte da doutora Fátima, ela já melhorou, a doutora Fátima disse que tínhamos que fazer aqui uma pequena alteração numa delas para ver se ainda melhorava mais esta situação da Margarida. Estamos a falar então de uma marching intraversão, que sintomas é que estão associados? Ela queixava-se com um bocadinho de dor, e era mais visível da nossa parte. O que nós víamos que os tornozelos dela estavam ligeiramente para dentro. Era mais o aspecto visual e as queixas também dela que se queixavam com dor. Isso foi desaparecendo ao longo do tempo. No entanto, a doutora acha que ainda devemos fazer aqui um ajuste à palmilha para ficar ainda melhor, e foi isso que hoje viemos aqui levantar as palmilhas com esse ajuste. Cláudia, uma fasciite plantar, como é que tudo começou? Olha, eu, antes de mais, o meu trabalho exige muito um trabalho diário de pé. Estou sempre, aliás, as minhas 8 horas de trabalho são de pé. Entretanto, com o andar dos anos e com a idade, comecei a ter muitas dores na parte do calcanhar do pé, e até que me atingia até à parte da frente. Quando me punha a pé de manhã, já me doía o pé, mal saía da cama, punha os pés, colocava os pés no chão, eram logo umas dores horríveis. E eu assim, isto não pode continuar, como é que eu consigo? Ainda tenho muito pela frente, tenho que me tratar. Ouvi falar na doutora Fátima Carvalho, deram-me muito boas referências e decidi marcar uma consulta com ela. Mal cheguei aqui, ela diagnosticou-me o que tinha, fez-me tratamento à base de laser. Antes do tratamento, estamos a falar, já tinha dito que passa muito tempo em pé no seu trabalho, outros fatores de risco associados? Se calhar o calçado que eu usava, às vezes eu queria usar um sapato alto que todas as senhoras gostam, era quase impossível, não conseguia, eu andava muito pouco tempo com eles. Depois também o calçado não seria o adequado, o tamanho do calçado, a gente tem tendência para comprar o número certo, se calhar são fatores que levam todo este tipo de problemas, não é? Se calhar um mau uso e um mau conhecimento. Devia haver realmente mais divulgação daquilo que se deve fazer para nós podermos também aprender, porque tudo nós não sabemos, temos que ir aprendendo com a vida, não sabemos tudo. Acaba por então vir aqui à doutora Fátima, e que caminho é que seguiu? Entretanto, ela diagnosticou-me que tinha, disse-me os tratamentos que deveriam, ou melhor, a base do que eu deveria começar a fazer, até me disse que poderia haver cirurgia e tudo para isto, mas penso que aquilo que me fez, eu acho que hoje em dia já foi mais ou menos há um ano, tenho estado muito bem. Ela utilizou a laserterapia e aconselhou-me a usar umas palmilhas que ela própria as fabricou,
E desde então, com o tratamento e com as palmilhas, eu tenho-me sentido adaptadas ao calçado que usamos, não é? Claro, também tive que adaptar o meu calçado, comecei a usar calçado alto só de vez em quando, porque também não era um dos fatores de risco. E desde então, com todos os tratamentos e principalmente com o uso da palmilha, tenho-me sentido maravilhosamente bem. Estou como nova, tenho muito a agradecer à doutora Fátima. A Clínica do Pé, e aqui um agradecimento especial à doutora Fátima. Em que casos é que se decide avançar para a cirurgia quando falamos de fasciite plantar? São raros os pacientes que recorrem à podologia e que têm de fazer uma fasciotomia, quer parcial, quer total, porque a maior parte dos casos, só com a descarga do calcânio e a descarga, o amortecimento de toda a fáscia, com a aplicação da ortótese plantar, é o suficiente para reduzir a dor e para desaparecer. Há casos, haverá um ou outro caso, principalmente no sexo feminino, que por razões até de trabalho têm de utilizar calçado inadequado. E aí às vezes é mais complicado, porque a ortótese plantar é mais difícil de colocar num calçado e também o efeito não é o mesmo, desde que sejam tacões altos. De forma que só esses casos mais particulares é que se recorre à cirurgia, senão é só tratamento ortopedológico. Exato. Esta é uma patologia que tem prevenção, pode ser prevenida? Pode. Pode ser prevenida a partir do momento, quer crianças, quer adultos, devem fazer uma consulta de podologia. Para quê? Para sabermos o tipo de pé que temos. E mediante o tipo de pé que temos e todos os fatores de risco que temos associados, podemos prevenir o aparecimento, quer de fasciite, quer de outras patologias. Temos de recorrer à podologia. Claro. E falando de outras patologias, nomeadamente da marcha e intraversão, como é que podemos definir esta patologia? É muito comum em crianças e nós observamos quando deixamos os filhos na escola que muitos miúdos caminham com os pés para dentro. Marcha e intraversão é exatamente isso, é caminhar com os pés para dentro. O que é que acontece? Com o tempo eles começam a tropeçar e acabam por cair. E recorrem quase sempre à podologia, ou se não, deveriam recorrer. E o que é que se faz? Lá está, era aquilo que me aparecia ali na peça, fazemos um exame podobarométrico, vemos a pegada plantar da criança, se está ou não adequada ao crescimento e à idade da criança, e mediante isso tentamos corrigir, aí já é uma ortótese plantar corretiva, não só paliativa, mas corretiva, porque no caso da fasciite nós aplicamos uma ortótese plantar paliativa, corretiva também, mas paliativa. Corretiva no sentido de se for algum pé, por exemplo, cavo. Nós não vamos corrigir o pé cavo, mas vamos dar apoio ao pé. E paliativa no sentido que esse apoio vai fazer com que a fáscia vá, com o tempo, desinflamar. E o que é que vai acontecer? No caso da patologia intraversão, é feito todo o estudo biomecânico, quer a nível podal, quer a nível do membro inferior. A partir daí faz um exame podobarométrico, que foi o exame que vimos na peça, a caminhar e em estática. E depois, mediante isso, fazemos uma ortótese plantar e a criança, com o tempo, estamos a falar aqui desta especificamente, foi 1 ano, ao fim de 1 ano ela está completamente corrigida, precisamos é de fazer ali um ligeiro ajuste e eu gosto sempre de dar um bocadinho mais de tempo também para depois não haver recorrências. E em que idade surge normalmente? Por norma surge a partir dos 3 anos e meio, 3 anos e meio. Só que ainda não é muito... Os pais às vezes demoram um bocadinho porque acham que estão a entrar na escola, se calhar é medo, foi dos sapatos... Não identificam logo como um problema. Exatamente, como um problema. Depois começam-se a perceber que realmente a criança... ela realmente coloca demasiadamente os pés para dentro em relação a outros. Também há casos de adultos. E nestas situações não houve aqui um tratamento em criança?
E sim, e há casos de adultos que têm uma marcha em intraversão, imensos, que não foi tratada previamente e também tem solução, não tão rápida como a de uma criança, por questões óbvias, porque todo o membro inferior já adquiriu uma posição diferente do que é da criança, não é? Da criança ainda se está a adaptar. E também aqui em idade de que, portanto, nas crianças pode haver uma prevenção? Sim, devia. Eu julgo que nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, deveria haver um podologista para fazer o despiste deste tipo de patologias, porque é muito importante. E hoje em dia nós temos muita preocupação com outras partes do corpo e com os pés não. Ainda não o suficiente. Não há essa consciencialização. Ainda não há essa consciencialização. Qual a importância dos nossos pés? Eles acabam por suster o nosso peso, todo o nosso peso durante todo o dia. Exatamente. Nós não lhe damos o devido valor pronto, são eles que suportam o peso todo. Portanto, isto é quase como uma casa com telhado e sem fundos, portanto, cai. Nós sem pés não conseguimos caminhar. Tudo bem que sem perna também não. Pronto, mas estes diagnósticos têm de ser feitos por um podologista. Acha que há esse cuidado nos cuidados primários, desse encaminhamento? Não quanto o que deveria. Ainda há muito trabalho a percorrer. Ainda não há podologistas neste momento ainda a trabalhar em centros de saúde, ou se há, são muito poucos, e os cuidados de saúde primários nesse aspecto ficam um bocadinho aquém. Aqui, o que se verifica é que uma grande parte dos médicos pediatras, esses sim já começam a encaminhar para podologia, para podologistas que eles já tenham de referência, e isso sim já se começa a observar. Já continuamos a conversar. Regulamentada desde 2014, a podologia é uma área da saúde que se dedica ao estudo, prevenção e tratamento do pé. O Diogo Mendes falou com o presidente da Associação Portuguesa de Podologia, que manifestou a importância de serem formados mais podologistas. Dr. Manuel, antes de mais nada, qual o papel da Associação Portuguesa de Podologia? A Associação Portuguesa de Podologia é uma associação profissional, já com mais de 18 anos de existência, e aparece em Portugal exatamente com a responsabilidade de representar uma classe profissional em Portugal, uma profissão de podologistas, em que temos uma representação, cerca de 600 profissionais em Portugal a exercer em Portugal, e a própria associação é responsável por representar estes profissionais, por organizar um conjunto de iniciativas do ponto de vista de formação contínua também, portanto tenho esta responsabilidade na área da formação, e tenho uma representação e tenho também uma responsabilidade do ponto de vista de permitir que os podologistas também, junto da própria sociedade, tenham a sua profissão reconhecida, porque na verdade nós assistimos a uma profissão recente em Portugal, regulamentada desde 2014, embora que o ensino da podologia já existe em Portugal desde 1994, mas na verdade só quase 20 anos depois é que nós tivemos, de facto, a regulamentação da profissão. Graças também a um papel da própria Associação Portuguesa de Podologia, que juntamente com os organismos responsáveis, nomeadamente as entidades políticas, conseguimos que a regulamentação da podologia tivesse lugar de acordo com aquilo que era a formação e a necessidade de intervenção do ponto de vista da ação na área da saúde do pé, da saúde dos portugueses. E, portanto, a Associação Portuguesa de Podologia tem tido este papel, do ponto de vista da representação dos podologistas, junto das entidades políticas e governamentais, nomeadamente na área do Ministério da Saúde, a responsabilidade da formação contínua, na área clínica e na área da investigação, e, ao mesmo tempo, também em produzir alguma investigação, porque para que a prática clínica seja adequada às necessidades existentes, é necessário também que exista investigação. E a própria associação também, com o seu departamento, com o seu centro de investigação, tem também produzido alguma investigação que é útil para que as metodologias e os métodos aplicados nos doentes atualmente sejam de acordo com as exigências e de acordo com as necessidades.
O ensino da podologia em Portugal, até há relativamente pouco tempo, existia unicamente uma instituição de ensino superior que ministrava o curso de podologia, desde 1994 até à data, e portanto era a única instituição que tínhamos na área de ensino superior com o curso de podologia. Atualmente, e bem, temos uma outra entidade na área do ensino superior na zona centro, na zona sul, nomeadamente em Lisboa, em que viu também o curso de licenciatura ser acreditado agora pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, portanto, este ano. Portanto, é um curso que estará agora a dar início em termos de formação de novos profissionais, porque, na verdade, existe pouca formação para as necessidades que existem. Nós temos, neste momento, uma taxa de empregabilidade, de acordo com os números, nomeadamente do Instituto de Emprego, superior a 98%, portanto, significa que nós não temos podologistas desempregados. É uma área da saúde emergente, porque, na verdade, toca um conjunto de faixas etárias e de populações muito específicas. A Associação Portuguesa de Podologia, o Dr. Manuel Portela, foi seu professor, doutora Fátima? Foi. Com muito gosto. Exato. Aliás. Suponho que tenha aprendido bastante também com ele. Também. E continuamos a aprender, porque hoje em dia, colegas, trocamos muitas impressões. Claro. Não só em congressos, mas também em vários workshops e cursos que a própria Associação Portuguesa de Podologia vai lançando ao longo dos anos. Claro. Voltando um pouco à fasciite plantar, há aqui profissões que são mais suscetíveis de virem, destes profissionais virem a sofrer desta patologia? Sim, nós temos diferentes tipos de trabalho. Temos o trabalho estático e o trabalho dinâmico. E dentro do trabalho dinâmico, temos trabalho com manipulação de cargas e sem manipulação de cargas. Ora, o que acontece é que um trabalho estático tem menos propensão ao desenvolvimento de fasciite, porque a pessoa está mais tempo sentada. Um trabalho dinâmico, sem manipulação de cargas, por ser muito dinâmico, se o calçado for inadequado e tiver um tipo de pé propício para o desenvolvimento de fasciite, aí sim também vai vai ajudar mais rapidamente ao desenvolvimento da inflamação da fáscia. Um trabalho dinâmico com manipulação de cargas, pois sabemos que, infelizmente, nem sempre as cargas são manipuladas da melhor forma possível. As posições em que se faz o levantamento das cargas também não é a mais correta, e daí sim ser um forte fator de desenvolvimento de inflamação da fáscia. Tem um trabalho nesta área do calçado de segurança, digamos assim? Sim, temos a empresa To Work For, em Guimarães, tem um projeto comigo, sendo podologista, em que desenvolvemos uma ortótese plantar, ou seja, no fundo juntamos a clínica com o calçado. Coloca-se uma ortótese plantar dentro do calçado de segurança e essa ortótese plantar sai de fábrica já dentro do próprio sapato, com as medidas que são exigidas por lei, de acordo com o calçado de segurança e para aquilo que é. No caso da marcha intraversão, após o tratamento destas crianças, há aqui a necessidade de um uso de um determinado tipo de calçado? Não, a vantagem das ortóteses plantares é exatamente essa. Podemos retirar a ortótese plantar de um calçado e colocar noutro calçado. E o calçado só tem de ser o calçado normal para qualquer criança, que é leve, macio, que seja ligeiramente flexível. O contraforte do calcanhar deve ser flexível, mas que, portanto, deve deprimir, mas ao mesmo tempo não ser demasiadamente rígido, e deve ter uma boa caixa de dedos. Ser sempre não deve ter nenhuma altura a palmilha que está contida no interior. Porquê? Porque foram sapatos feitos não especificamente para aquela criança, daí não ter aquela altura, porque pode estar desajustada com algum núcleo de ossificação. E de preferência cordões ou velcro, porque o pé também dilata, vai crescendo e convém que não seja, para a criança não andar ali com o pé demasiadamente apertado. Ter em consideração, na compra do calçado de criança, comprar sempre pelo dedo maior.
Porquê? Porque muitas vezes o segundo dedo é maior que o primeiro. E então, se isso acontecer, os pais têm de comprar calçado pelo tamanho do segundo dedo e não pelo tamanho do primeiro. Exatamente. Que a ideia é sempre ir lá e colocar o dedo no primeiro dedo, não é? Ver, tem aqui um ligeiro espaço, depois esquecem-se do segundo. E muitas vezes não, o segundo dedo é maior que o primeiro e então aí tem de se comprar calçado adequado àquele pé, ou seja, tem de ser maior devido àquele dedo. Uhum. E destas duas, qual é a mais prevalente em Portugal? A fasciite plantar ou a marcha em traversão? Não lhe posso responder essa pergunta em concreto. Primeiro porque como o Dr. Manuel Portela disse, ainda só a podologia é relativamente nova em Portugal. Portanto, ainda não há estudos ainda portanto, conclusivos que lhe possa responder. Se me pergunta, nos adultos é a fasciite, a marcha em traversão é em crianças, isso nitidamente. Agora, assim, a prevalência não lhe sei dizer exatamente. Para terminarmos, alguns conselhos que possa deixar para além de calçado adequado que já falámos? Sim, uma boa higienização do pé. Acho que é fundamental e às vezes esquecemos, porque andamos com pressa e o pé fica lá em baixo e secamos, não limpamos entre os dedos e é fundamental que limpemos sempre entre os dedos para não existir ali maceração interdigital, porque nós secamos por cima e secamos por baixo e entre os dedos não secamos. É importante tratarmos dos pés, eu costumo dizer, como da cara e do resto da pele do corpo, porque nunca chegamos creme aos pés e é fundamental aplicar um creme hidratante no pé, pelo menos uma vez por dia à noite, para que aquela pele se mantenha sempre, aquela epiderme se mantenha hidratada. Porquê? Porque vai ter um longo dia de jornada sempre sobre o próprio pé. Fundamentalmente é isso. Conselhos muito importantes. Doutora Fátima Carvalho, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia. Obrigada eu mais uma vez. E vamos para um curto intervalo, voltamos já de seguida.